Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, semi-ao vivo, do dia 3 de novembro, 18 horas, horário de Brasília. Estamos aqui, então, todos reunidos, vamos chegando. Na nossa última aula, nós trabalhamos o alfabeto árabe, mas na aula de hoje nós vamos trabalhar o que é o antissemitismo e, mais precisamente, como a propaganda sionista se vale desse crime horroroso, repugnante, que é o crime do antissemitismo. Como a propaganda sionista instrumentaliza esse crime repugnante, do qual somos contra e devemos todos lutar contra o antissemitismo, que é odiernamente, atualmente, significa ódio aos nossos irmãos judeus. Como eles se apropriam dessas definições, eles criaram definições esdrúxulas para enquadrar nessas definições a crítica feita a Israel. Portanto, nós que criticamos Israel, o regime sionista racista de Israel, é o que eu me refiro. Não sou contra o Estado de Israel, que fique claro, o sionismo aqui entendido como um regime racista, não o sionismo contra a existência do Estado de Israel, mesmo porque defendemos aqui no canal a solução de dois estados, por mais desafiante que seja essa solução. Portanto, o sionismo aqui, quando falamos, estamos nos referindo ao regime racista sionista do Estado da extrema-direita de Israel hoje, tá certo? Então, eles enquadram nas definições de antissemitismo a crítica feita a Israel. E, portanto, nós seríamos, nessas definições, antissemitas, o que é um crime de racismo. É gravíssimo e muito provavelmente, em breve, se nós, amantes do Estado Democrático de Direito, não nos opusermos a isso, essa definição esdrúxula ingressará no ordenamento jurídico brasileiro. É gravíssimo. Vamos chegando, vamos entrando, vamos colocando aí a água, o café, para a gente ter uma belíssima aula hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje, eu vou transmitir para vocês o trecho da palestra que proferi lá em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, a convite da Frente Palestina de Santa Catarina, para proferir uma palestra. Eu estou em viagem, como vocês podem ver, falo do lobby do hotel onde eu me encontro hoje. Não estou mais em Santa Catarina, né? Eu poderia estar na praia, poderia estar me divertindo nas minhas férias, mas estou aqui dedicando meu tempo para os nossos irmãos palestinos e, sobretudo, para a defesa da democracia brasileira, porque cada vez mais esse assunto, que muitos pensam que está lá longe, cada vez mais dialoga com a nossa realidade política. Por quê? Porque eles querem enfiar, esse é o verbo, essas definições esdrúxulas do que seja o antissemitismo. É horrível esse crime e existem definições legítimas, que fique claro, mas também eles embutem aí, eles enfiam goela abaixo de quem nada entende do tema, definições que equiparam crime horrível de antissemitismo à crítica feita a Israel. Portanto, nós seríamos antissemitas. Vocês percebem? E isso é feito pelo lobby, pela propaganda sionista, para blindar o Estado, o regime sionista racista, terrorista de Israel, de críticas. E não podemos deixar que isso aconteça. Nós, brasileiros, cidadãos brasileiros, contribuintes e amantes do Estado Democrático de Direito. A aula está imperdível e é esse trecho inédito, que não foi ao ar ainda, que você vai ver e vai ter o privilégio de assistir em primeiríssima mão aqui nas nossas aulas ao vivo. Preste atenção em tudo que vai ser dito aí nesse trecho que eu estou compartilhando com você, com a participação também especial do meu advogado, muito jovem, mas exímio conhecedor da causa
Palestina, o advogado Tiago Guilherme. Portanto, nós dois, nós vamos tentar transmitir para você algo que você não vai ler na mídia brasileira, você não vai ler em jornais, você não vai ler em lugar nenhum, em muitos poucos livros, mas talvez nenhum que eu conheça no Brasil. Você vai ser chamado a atenção para o que nós vamos trazer hoje para você. E convido, inclusive, a que vocês compartilhem isso com magistrados brasileiros, com pessoas, com os operadores do direito brasileiro no Poder Judiciário. É fundamental que os nossos operadores do direito tenham conhecimento do que será dito nessa aula de hoje. O Poder Judiciário, que eu tanto aprecio, que eu tanto admiro, não pode se vender ou se deixar levar pelo canto da sereia que a propaganda sionista instalada no Brasil faz com eles, convidando para em viagens de primeira classe para Israel, contando a versão deles. Essas definições a que você terá acesso hoje, e como eles jogam, instrumentalizam isso, se apropriam desse termo do antissemitismo para benefício próprio, para espalhar falácias e mentiras em meio à população leiga brasileira, eleitores, integrantes votantes das nossas eleições, né? E isso é gravíssimo. Esteja atento, é um pedido que eu faço, não precisa concordar comigo, mas assista e entenda o que é e pesquise o que é como a propaganda sionista enfia goela abaixo da massa eleitoral brasileira termos como o antissemitismo na definição deles. E olha como são maldosos, eles encaixam essas definições falaciosas em meio a um rol de definições legítimas, que procedem. Antissemitismo é um crime repugnante e nós aqui do canal, nós condenamos atos de antissemitismo no Brasil, que significa, no uso atual desse termo, também apropriado pela propaganda sionista, como ódio aos judeus. Tá certo? Eu sou semita, mas isso eles não levam em consideração. O antissemitismo, o termo hoje, significa ódio aos judeus e é nessa definição que eu vou fazer aí vou trazer para vocês a mensagem que eu trouxe lá na Federal de Santa Catarina, compartilho hoje com vocês. Então, vamos prestar atenção, vamos deixar ao final da aula para comentarmos mais aí e participar. Vamos agora parar um pouquinho de comentar e presta atenção nesta mensagem que eu trouxe com muito senso de dever ao meu Estado democrático de direito chamado República Federativa do Brasil, que eu tanto amo e a quem eu dedico toda a minha lealdade sem ser xenófoba. Eu preciso que vocês prestem bem atenção, porque é gravíssimo o que está cada vez mais acontecendo no Brasil. O antissemitismo o termo antissemitismo, ele vem sendo bastante falado desde o 7 de outubro, e esse termo foi também apropriado por estruturas da propaganda do regime sionista de Israel para designar ódio aos nossos irmãos judeus. Eu sou semita, ele é semita, mas ser antissemita é ter ódio contra os nossos irmãos judeus, né? Portanto, pessoas como eu, semita, sou ignorada por essa apropriação. Ao contrário, eu sou rotulada por essas entidades, venho sendo processada, né, por essa entidade como antissemita. Por exemplo, a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, ou a ONG estadunidense Stand With Us, por meio dos seus funcionários lá e representantes, que é uma ONG estadunidense com filial no Brasil. E tantas outras, né? Tantas outras com esse rótulo calunioso e criminoso que me colocam e colocam a muitos outros colegas que estão aí no ativismo. É criminoso porque é repugnante você odiar alguém pela fé que a pessoa decidiu ter. Imagina você odiar alguém porque a pessoa é judia. Não pode. Isso é repugnante o crime de antissemitismo, né? E me rotular disso é muito sério, é muito grave. Eu condeno veementemente o crime de antissemitismo e outras formas de discriminação e racismo, como islamofobia, cristofobia, arabofobia e todas essas fobias, por qualquer condição personalíssima de cada um, né? Só condição personal. É problema teu, ninguém tem que se meter com isso.
né? Ou até você nasceu assim, nacionalidade, sua origem, né? É muito simples, né? Ser antissemita, no Brasil especificamente, ser antissemita, e aqui eu uso com o termo que os sionistas usam, ódio aos judeus, o antissemitismo é já considerado racismo no Brasil, né? Racismo no Brasil. Ao equiparar críticas feitas a Israel ao antissemitismo, ao equiparar a defesa dos direitos dos palestinos ao antissemitismo, nós estamos cometendo crime de racismo. É muito, muito grave. Isso aí impacta a nossa democracia. Assim, essas entidades ajuizam ação criminal contra essas pessoas defensoras da Palestina e críticos de Israel, que repentinamente se veem como ré na vara criminal. Então, eu pergunto quem que gostaria, né, de amanhecer como réu. Já fiz essa pergunta, ninguém gostaria de amanhecer como réu na justiça, né? E aí, uma das principais ferramentas utilizadas, e isso aqui é grave, e cada um de nós devemos ser uma sementinha multiplicadora para saber que isso existe no Brasil, e somos nós que vamos impedir que isso se prolifere e ingresse no nosso ordenamento jurídico. Que é o quê? É a tal da Aliança de Memória Internacional da Memória do Holocausto, tá? IHRA, International Holocaust Remembrance, né? O R, Alliance. IHRA. Escreve, desenha, lembra. IHRA. Então, é tão macabra essa questão, que é para manipular a opinião pública leiga, né? Que a estratégia utilizada por essa propaganda sionista foi se apropriar de um mecanismo que surgiu para que se recorde do Holocausto nazista, usando o termo do Norman Finkelstein, né, que eles usam Holocausto só para se referir ao Holocausto nazista, que é o acontecimento histórico, que eles se apropriaram também, se apropriam de tudo, né, e aí a IHRA, eles desvirtuaram o propósito desse mecanismo que nasce legítimo, para lembrar, para que nunca mais aconteça, e não aconteça para ninguém, né, para poder encaixar nessa entidade que ninguém tem coragem de ir contra, afinal, no nome tem Holocausto, quem vai contra? Quem é louco de ir contra, né? Então, para poder embutir ali definições, são 11, eu creio, hoje. Isso. 11 definições, o que é o antissemitismo. E aqui está a gravidade da coisa. A IHRA define por 11 definições distintas, todas que conjugadas para eles. Se você se você se enquadrar em alguma daquelas definições, você é racista, antissemita. Então, o que eles fazem? Olha o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. Eles colocam quase meio a meio. Metade das definições são legítimas. São crimes bárbaros, repugnantes de ódio aos nossos irmãos judeus. Mas outra metade é blindar Israel de crítica. É não permitir que defendamos os direitos do povo palestino. E quando essas definições estão diluídas em outras definições legítimas, aí eles simplesmente, como estão usando na nossa peça de acusação, ela viola as definições do IHRA, né? Como se fosse... Mas qual é a definição que eu violo? Lá na definição está, se você criticar Israel, você é antissemita. Resumindo. Se você... eu não estou com as definições aqui, a gente não trouxe nada para mostrar, mas são definições assim que é o que nós fazemos, é antissemita. Então, eles colocam no mesmo balaio de gato, ela viola definições da IHRA. Em primeiro lugar, a IHRA não pertence ao ordenamento jurídico brasileiro. E segundo, as definições que a gente viola, digamos assim, são as definições que eles enfiaram ali, sem perguntaram para você, perguntaram para não, botaram lá da cabeça deles, entendeu? Como se fosse a raposa com a chave do galinheiro, botou lá o que quis. Então, é complicado isso. O que precisa? A gente precisa cuidar, nós brasileiros, de que esse troço não entre... Esse troço, porque está gravando, aí eles vão cortar e vão botar só esse troço, que eu estou chamando a memória do Holocausto de troço, né? Eu sei como é que eles fazem a edição. Não é sionista, se vocês estiverem escutando, não é isso, tá? Eu estou chamando de troço essas definições que cerceia a nossa democracia para poder nos rotular de antissemita, tá? Então, isso não pode entrar no ordenamento jurídico brasileiro. Governo do DF...
já aderiu? Aqui, com certeza, fomos os primeiros. Aqui, governo de São Paulo, não sei se foi estadual ou prefeitura, Lá, os dois. os dois já aderiram, e o do Rio de Janeiro? Prefeitura e governo também. Na Aderir. verdade, tem muito mais. É porque isso era... O que é aderir? É aderir a algo que não pertence ao ordenamento jurídico brasileiro. Tudo bem, mas aderiram. E o lobby está pegando fogo dentro de onde? Do Congresso Nacional, para que isso se torne lei. Que seja. E no governo anterior, no governo da presidência anterior, tem nota do Itamaraty, nota à imprensa, que o Brasil, o Brasil, o Estado brasileiro, ingressou na IHRA como observador. Então, menos mal, é observador. Então, o Brasil é membro observador disso aí. O Brasil aderiu hoje, 9 de novembro de 2021, à Aliança Internacional da Memória do Holocausto, IRA, na condição de observador. A aliança reúne governos, organizações internacionais e especialistas que atuam no combate ao antissemitismo e na preservação da memória do Holocausto. A diplomacia brasileira buscará atuar na IRA para promover a educação e a pesquisa sobre o Holocausto, bem como para aperfeiçoar as políticas nacionais de enfrentamento ao antissemitismo, no contexto do compromisso brasileiro de combate a todas as formas de racismo, intolerância e discriminação. Lar da segunda maior comunidade judaica da América Latina e 10ª maior do mundo, o Brasil orgulha-se de ter acolhido famílias que fugiram dos horrores do Holocausto. O Ministério das Relações Exteriores também se orgulha do legado de Aracide Carvalho Guimarães Rosa e do embaixador Luiz Martins de Souza Dantas, membros do Serviço Exterior Brasileiro designados com o título Justo entre as Nações pelo Memorial do Holocausto em Israel. Reconhecimento aos seus esforços para salvar centenas de judeus da perseguição nazista. A data de hoje, o 83º aniversário do pogrom nazista de 1938, conhecido como Noite dos Cristais, assinala o dever compartilhado de manter viva a memória do Holocausto para as futuras gerações. Como vocês podem ver, é uma tentativa de camuflar dentro da própria diplomacia brasileira essa estratégia esdrúxula de punir quem critica Israel. Hã? Vários outros. Acho que a Argentina, a Espanha, muitos outros. Se a gente for citar, Se você quiser falar um pouquinho mais dessa parte do antissemitismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para todos vocês, quem já tinha ouvido falar antes da Cláudia sobre a HRA aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas já tinham ouvido falar da aliança. Dessa aliança, do Holocausto, mas o grosso não. O que acontece, tá? É muito grave. Essa IHRA que de fato, né, nasce com esse objetivo num contexto muito específico, que era um contexto acadêmico, para se fazer pesquisas, né, sobre antissemitismo. Ele cria 11 exemplos de definições do que seria o antissemitismo. E pessoas que têm um discurso que se enquadram nessas definições estariam sendo pessoas, né, antissemitas. Essa que é a lógica da IHRA. As definições tinham como objetivo ser objeto de uma determinada pesquisa. Você estabelece, né, esses fatores ali qualitativos para qualificar determinados discursos em pessoas que pesquisavam na internet sobre discurso de ódio, por exemplo, sobre essa questão. Elas nunca tiveram como objetivo serem utilizadas, na verdade, talvez, né, depois de um tempo, do lobby sionista, para propósitos jurídicos, para propósitos de se vincularem aos países que fizessem a sua adesão, né, à Aliança de Memória do Holocausto. O que acontece? O Brasil aderiu como membro observador, mas ser um membro observador não garante que nós tenhamos a obrigação de sermos vinculantes, né, enquanto ordenamento jurídico, às definições, né, da Aliança de Memória do Holocausto sobre o que é o antissemitismo. Mas muitas pessoas, especialmente, né, a Confederação Israelita do Brasil, pessoas atuantes no lobby sionista, pessoas que advogam, colocam suas peças jurídicas que muitos brasileiros, né, defensores da causa palestina, estão cometendo esse crime de antissemitismo com base nessas definições. Sendo que o Brasil, quando adere como observador, está fazendo nada mais do que se propondo a participar de discussões
para a minimização do antissemitismo no Brasil. Ele não quer dizer que a gente está aderindo, de fato, a essas definições. E, inclusive, o principal redator das definições, né, da IRA e HRA, ele disse, em determinado momento, que a extrema-direita norte-americana, e isso na época do governo do Trump, estava se apropriando dessas definições para censurar vozes pró-Palestina. Então, o principal redator dessa instituição disse que não necessariamente uma pessoa antisionista era antissemita. Ele foi afastado, obviamente, mas... O próprio criador, né, da aliança. O redator. Ele foi o redator principal das definições. Mas o que é essa definição? Eu sempre falei com a Cláudia que eu sempre entendi essa lógica do sionismo como um verdadeiro cavalo de Troia. E essa definição é um cavalo de Troia. E por que é um cavalo de Troia? Porque se você simplesmente estabelece uma definição, chamar o Estado de Israel de empreendimento racista é antissemitismo, e você coloca aquilo ali de forma isolada como antissemitismo, as pessoas não aceitam. Então você coloca aquela definição no meio de definições que são válidas sobre o que é o antissemitismo. E tem se tentado muito isso no Brasil. Você colocar definições de antissemitismo válidas para tentar legitimar definições que as acompanham, que não são válidas, tais como essa de chamar o Estado de Israel de empreendimento racista. Então, na IRA, você tem algumas definições que são definições que falam, por exemplo, negar o acontecimento do Holocausto, que eu acredito que todos nós concordamos que isso é antissemitismo. Responsabilizar todos os judeus enquanto coletividade pelos crimes de Israel ou pelo crime cometido por um determinado judeu, a gente concorda que isso é antissemitismo, né? Mas aí ele chega lá e fala assim, cobrar mais de Israel do que outros países é antissemitismo. E aí você fica assim, né? Para não dizer que isso é um whataboutismo, ou seja, você coloca, mas e sobre isso e sobre aquilo? Então não vou poder criticar porque tem alguém muito pior. E o Congo. E aí eles vão mostrando isso, eles vão falando que Israel, chamar Israel de Estado racista é isso, eles falam que criticar a legitimidade da existência de Israel se inclui enquanto antissemitismo, e misturada a outras definições que de fato são válidas sobre o que é antissemitismo. E isso é utilizado e instrumentalizado, inclusive aqui no Brasil, por juristas, né, sionistas, para tentar criminalizar pessoas. Uma dessas definições, inclusive, diz, e ela é quase boa, questionar a lealdade de um judeu à sua nação, né, ou falar que ele é mais leal a Israel, né, ou aos próprios judeus do que a sua nação, é antissemitismo. Ela seria uma boa definição se não fosse a ausência de uma expressão, por ser judeu. Uma das pessoas que está processando a Cláudia nesse exato momento, que eu não citarei o nome, é uma pessoa que se tornou muito famosa no âmbito sionista desde o 7 de outubro. Ele era soldado israelense e ingressou no exército de Israel numa época que antes do 7 de outubro batia recorde de crianças em Gaza que eram assassinadas. Ele se formou em Israel, decidiu fazer toda a formação acadêmica lá, né, se tornou cidadão israelense, volta para o Brasil trazendo a sucursal brasileira, né, da americana Stand With Us, que é uma das organizações assim, mais atuantes do lobby sionista no mundo, que faz uma defesa acrítica do Estado de Israel e tem financiamento do governo israelense. E aí, essa pessoa, nesse momento, está processando a Cláudia porque ela chamou ele de soldado estrangeiro infiltrado em solo brasileiro. E o ponto nessa acusação, eles falam que a Cláudia fala isso sobre ele por ele ser judeu, e não por todo esse contexto que eu dei. Moçada infiltrado. E esse é um ponto interessante que a gente tem que trazer aqui. Toda a atuação dele, toda a maneira como ele foi colocado, né, é desconsiderado, porque ele é judeu e judeu não pode ser criticado. Isso, inclusive, inibe críticas a judeus sionistas, porque são pessoas que, quando vão ser criticadas, essa crítica só está sendo realizada contra mim porque eu sou judeu. E isso é uma das definições da IRA. Por que a gente está falando muito sobre isso? Porque, na verdade, eu não sei quantos de vocês já estão atuando na causa palestina ou já se interessam por muito tempo. Mas, na verdade, é preocupante que muitos de vocês não saibam o que é a IRA
E fica, inclusive, o dever de casa para que pesquisem mais sobre, porque vocês vão ver muito É sobre gravíssimo. isso. Já estão cada vez mais dentro do E nos Brasil. bastidores, onde está, né, principalmente dentro do Poder Judiciário, onde vai se definir o que é o antissemitismo, onde vai se perseguir ativistas pró-Palestina, onde vai, né, se tentar criminalizar movimentos, onde vai se tentar, né, prejudicar as pessoas, onde vai se tentar, né, limitar e silenciar cada vez mais as vozes que atuam em prol da Palestina. Essa definição é utilizada. Pesquisem sobre, porque muito, muito, muito em breve vocês vão ver no parlamento brasileiro pessoas tentando passar essa definição para que ela possua, de fato, alguma vinculação ao nosso ordenamento jurídico. E é fundamental que nós nos posicionemos contra isso. Pode falar. A situação de alguém que é judeu e que é anti-sionista. Porque muitos Eles são rotulados de auto-antissemita. Self-hated Jew. O Breno Altman é um dos exemplos, inclusive, e existem outros que estão na mesma situação, né? Essa questão do antissemitismo é o quê? Do auto-antissemita. É o que prova que o uso do status de ser judeu por eles é uma apropriação que eles se valem em benefício próprio. Porque quando a pessoa é judia, aí eles falam, não, peraí, o negócio é discordar do sionismo. Inclusive, Então você é auto-antissemita. Chamam de capo. Capo? Né? O caso do Breno Altman é um exemplo, porque Foi chamado capo de era um capo. judeu que colaborava com os nazistas, né? E aí É o você... pior xingamento que o pessoas judeu que pode chamou- receber é de capo. Exatamente. O Alexandre Schwartzman chamou o Breno Altman de capo e processou o Breno Altman por injúria, porque o Breno Altman chamou ele de covarde e ganhou. Ganhou. Imagina, você é chamado de nazista e é condenado por ter chamado alguém de E covarde. sendo judeu, né? Exatamente, né? Mas muitos magistrados viajaram de primeira classe, né? Então, na a gente está primeira tudo dominado. instância, Então, cabe a nós lutar contra isso. É Isso. contra a correnteza, mas vamos E aí tentar. a gente entra nessa questão da ira, porque nessa questão do lawfare, né? O que seria o lawfare? Assédio judicial. É a questão da guerra jurídica, a guerra judicial, né? Que cria esse chilling effect, que é o efeito de relaxamento. As pessoas se sentem cada vez menos Mais acuadas. autorizadas a falar, elas se sentem acuadas, elas se sentem constrangidas, elas se sentem atacadas e elas não querem, né, mais falar sobre a questão palestina. E é o que se tentou fazer com a Cláudia, né? Mas o tiro saiu pela culatra. Vou dar a palavra para você e é só para... Então, a pergunta que se faz, por que eles equiparam o antissemitismo à crítica a Israel? Por que eles têm essas outras definições dentro da ira com outras definições legítimas? Com o objetivo único, calar a nossa boca, nos acuar. De novo, a mesma pergunta. Quem aqui quer acordar réu na justiça criminal? Ninguém. Então, no momento que eu me proponho a isso, pode sim, pode sim. Estou pagando em 57 vezes aqui esse menino, mas estamos com o processo, está me defendendo. Não vou fazer acordo. Eu não tenho como, embaixador, fazer um acordo em que eles me pedem que eu leia um vídeo defendendo... Isso eu não tenho como. Estou arriscando minha primariedade penal, sou uma pessoa correta, trabalho com a lei, sou exigente no meu trabalho, o rigor que eu aplico para conceder um visto, meus funcionários sabem. Então, eu trabalho com a lei. E aí, de repente, eu vou perder minha primariedade penal, vou ser uma criminosa. Não, calma. Não, mas se eu perder, tá safo, tá? Se eu sou concursada, Vamos torcer pra eu vou que ser não. exonerada, porque eu só preciso da minha renda, né? Não tenho como deixar. Vai qualquer coisa, eu também fico sem a renda e vamos aí dar aula particular, eu me viro. Vocês gostaram, então, do que vocês assistiram? Entenderam? É fundamental que agora vocês pesquisem a fundo o que é a IHRA, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto, uma entidade, um mecanismo que nasce legítimo, mas que descambaram o seu uso para se apropriar, e a propaganda sionista, para embutir ali definições falaciosas sobre o que seja o antissemitismo. Então, eu vou ficando hoje por aqui. Vamos agora participar aí dos últimos comentários, despedir e compartilhem essa aula com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, sem brigar, sem descer ao nível desses dos sionistas que
não sionistas, de novo, recordo aqui, não falo antisionismo no sentido de ser contra a existência de Israel, sou a favor da existência do Estado de Israel, vivendo lado a lado, economicamente viável com o Estado da Palestina, economicamente viável, em segurança, lado a lado com o Estado de Israel, mas dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Paz, salam, shalom.